Bom, então, meu nome é Adriano, eu sou acadêmico do nono semestre do curso de Agronomia. Então eu fiz um vídeo aula utilizando o programa Prezi sobre as doenças causadas por fungo na cultura da soja. Então eu vou falar principalmente sobre os sintomas que ocorrem em cada doença. Então vou começar aqui pela antracnose. Então essa doença pode causar morte de plântulas e manchas negras nas nervuras das folhas, hastes e vagens. Pode haver também queda total das vagens ou deterioração das sementes quando há atraso na colheita. As vagens infectadas nos estágios então R3 e R4 adquirem coloração castanha escura a negra e ficam retorcidas. Aqui então mancha olho de rã. Então essa doença pode ocorrer em qualquer estágio da planta, mas é mais comum a partir do florescimento. Então ela pode ocorrer então atingindo as folhas, hastes e vagens, e também as sementes, iniciando com pequenos pontos de encharcamento que evoluem para manchas com centros castanho claro na parte superior da folha e cinza na parte inferior. Já nas hastes e vagens, as lesões têm aspectos de encharcamento na fase inicial, evoluindo para manchas circulares castanhas escuras nas vagens, e manchas elípticas ou alongadas com centros cinzas e bordas castanho avermelhada na haste. Então a mancha púrpura da semente. Então os sintomas dessa doença são caracterizados por pontuações escuras, castanho avermelhados com bordas difusas, as quais então coalescem e formam grandes manchas escuras que resultam em severo crestamento e desfolha prematura. Nas vagens então aparecem pontuações vermelhas que evoluem para manchas castanho avermelhado. E é através então das vagens que o fungo atinge a semente e causa então o chamado nome que é conhecido da doença então de mancha púrpura. Então aqui o mildio. Então essa doença tem início nas folhas unifolioladas e progride podendo atingir toda a parte aérea. Os sintomas iniciais então são manchas de 3 a 5 milímetros, verdes claros, então, que evoluem para amarelo na parte superior da folha. E já no verso então da folha, as manchas amareladas aparecem então como estruturas de frutificação do patógeno, de aspectos carnoso e de coloração levemente rosada a cinza. Então a próxima aqui é a mancha parda. Então os primeiros sintomas então aparecem cerca de 2 semanas após a emergência, com pequenas pontuações de manchas angulares, castanho avermelhadas na folha, unifolioladas. Em situações favoráveis, então, a doença pode atingir os primeiros trifólios e causar severa desfolha. Já nas folhas surgem então pontuações pardas, menores que 1 milímetro de diâmetro, que evoluem formando halos amarelados e centros carnosos, angulares, de coloração castanhas em ambas as faces. Então aqui antracnose, mas não é a variedade trucatum, como anteriormente foi visto. Então os sintomas dessas doenças mais evidentes ocorrem então com pensilos e ramos das partes sombreadas, em vagens e inícios de formação. Então ocorrem lesões concêntricas escuras nas vagens. E a principal característica dessa doença é a abertura das vagens ainda imatura e aparecimento dos grãos então. Então aqui é a ferrugem asiática. Então ela pode aparecer em qualquer estágio de desenvolvimento da planta. Os primeiros sintomas então são caracterizados por minúsculos pontos com no máximo 1 milímetro de diâmetros, mais escuros do que o tecido sadio da folha, com coloração esverdeada a cinza esverdeada. Então aqui eu fiz uma pequena tirinha utilizando o programa Pixel, então, onde o aluno pergunta para o professor no primeiro quadrinho se não seria melhor ter aula prática para facilitar o aprendizado, né?
e não só a teórica, porque a teórica muitas vezes o que é visto em sala de aula não se tem totalmente o conhecimento a campo. Aí o professor fala assim, não, na próxima semana teremos aula prática. E na próxima semana eles vão a campo, então, onde o professor justifica o intuito da aula, que era identificar doenças que ocorrem na soja. E já o Pedro fica faceiro. Não, tudo bem, professor. Então, no próximo quadro, após a identificação de algumas doenças, o professor pergunta, facilitou sua aprendizagem, Pedro? E já o Pedro fala, sim, com essa aula posso identificar algumas doenças que ocorrem na soja. Ou seja, sempre o conhecimento prático auxiliado com o teórico sempre ajuda e facilita o entendimento e o conhecimento, então, de algumas doenças que ocorrem na cultura da soja. Aqui eu usei, então, uma tirinha usando o programa Tondo, então, onde o engenheiro agrônomo vai à lavoura em primeiro momento e vê que não há sintomas de nenhuma doença na lavoura. E resolve descansar, o que geralmente é um erro, por causa que é muito importante avaliar semanalmente o desenvolvimento da cultura para ver se não há doença, início de doença. E após então um mês, ele vai à lavoura e se dá então com o aparecimento de algumas doenças, né? E pergunta o que aconteceu aqui, a ferrugem vai destruir com a minha lavoura. Então o intuito dessa tirinha é mostrar a importância desse vistoriar a lavoura semanalmente. Então, muito obrigado, a minha apresentação seria essa.